Dias atrás, antes de dormir, eu estava conversando com a minha filha de 6 anos e ela estava me contando no quanto ela ama o irmãozinho de 2 anos dela, o irmãozinho menor, e me falando que ela acha ele fofo, no quanto ela tem gostado de brincar com ele, né, e reparando no quanto ele tem aprendido e todas essas fofurices. E aí a gente foi conversando e no final eu falei pra ela assim, ó, que legal, filha, saber disso, né, mamãe fica muito feliz. E eu espero que vocês se tornem bons irmãos, né, companheiros pra sempre. No momento em que eu falei isso em voz alta pra ela, comecei a pensar em como vou ensinar isso pros meus filhos, porque até onde eu sei, vi e testemunhei, não é algo tão natural e instintivo construirmos bons relacionamentos. A verdade é que a gente não foi ensinado a se dar bem de verdade com os irmãos. Eu mesma cresci em ambientes que não foram um bom exemplo disso. E, sinceramente, a maioria das pessoas que conheci na vida também não tinham proximidade real com seus irmãos. E aí, eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que tem um laço verdadeiro, uma união de fato com seus irmãos? Difícil responder, né? Pois é. Não que não exista, mas sabemos que não é o mais comum de se ver. E aí, nisso, me veio uma reflexão que, na boa, eu nunca vi ninguém falar. Sabe aquela, quando dá aquela luz do nada? E olha, eu vi que a sacada foi tão boa, porque mexeu comigo também, sabe? Eu consegui traduzir algumas coisas que eu venho refletido, né, durante a minha vida toda e tudo mais. Eu senti que eu precisava vir logo compartilhar com vocês, dividir isso com vocês. Mas antes da gente continuar, eu já quero deixar avisado que esse papo, apesar de ser sobre vivermos o amor verdadeiro nos relacionamentos, não é um papo tão confortável, tá? Mas que pode mudar a pessoa que você tem sido. Então, se você tá disponível para procurar ser uma pessoa um pouco melhor, vem comigo. Quando a gente fala sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, geralmente a gente foca muito em questões sobre, por exemplo, quem eu sou, quem eu quero ser, qual carreira eu quero seguir, ou o que eu quero para a minha vida. Tudo isso é válido, mas tem outras perguntas que eu julgo ser muito importantes e talvez seja até o ponto de partida para a gente conseguir até se ajudar a entender sobre quem nós somos, quem nós queremos ser, que carreira vamos seguir, o que queremos na vida, entendeu? Que é o seguinte, pega esse exemplo do que eu tava conversando com a minha filha sobre irmãos, de que eu desejo que eles se tornem companheiros de verdade, né? Que eles tenham esse relacionamento bom mesmo. Você já parou para pensar, de se perguntar, por exemplo, se você tem irmãos, que tipo de irmão você quer ser? Se você é pai e mãe, pai, tipo de mãe eu quero ser? Se você é tio, se você é um amigo, você é colega, que tipo de pessoa você quer ser ao interpretar esses papéis? Se você tá entendendo aonde eu quero chegar, você já tá vendo que o papo aqui já não é tão fácil mesmo, que o papo é difícil, é complexo, porque ele, ó, pega aqui. Então, por exemplo, né, eu que sou mãe, tenho 2 filhos pequenos. Se eu me pergunto que tipo de mãe eu sou, mas assim, eu ando, né, falhando em amar eles de verdade no dia a dia, isso vai pegar, entende? Se eu estiver sentindo que falta amor, né, no dia a dia, na realidade, se perguntar sobre essas coisas, vai pegar. E talvez até doa. Porque esse tipo de questionamento faz a gente trazer o olhar para o que a gente tem vivido na realidade, entende? Mas, cara, eu acho que essa questão de se perguntar que tipo de pessoa você quer ser nos papéis que você tem na sua vida, né? Eu como mãe, como esposa, como irmã, como filha, como todos os papéis que a gente carrega na vida. Essas questões são muito importantes para fazer a gente parar para pensar, se analisar. E se a gente não para se questionar, o que acontece? É mais fácil a gente ser levado pela maré. O que seria essa maré que eu estou dizendo aqui? Você concorda comigo que é mais fácil a gente testemunhar, a gente ver e até viver desunião, intrigas, picuinhas, até mesmo no ambiente familiar? Por exemplo, eu estava conversando com algumas amigas uma vez e a gente estava comentando sobre como é raro, é difícil a gente testemunhar, a gente ver famílias que se convivam assim, de fato, com uma certa paz. A realidade de muita gente é o de viver muito estresse emocional, seja em casa, trabalho, escola, faculdade, em qualquer lugar. Então, continuando, essa maré que eu estou querendo dizer, né, que é a realidade da maioria, de muita gente, vamos dizer assim, nos ensina a sermos mais egoístas, competitivos, invejosos, desinteressados, oportunistas, vítimas. E digo mais, eu lembrei de um detalhe que eu percebo. Se as famílias não se educam sobre como a gente pode se conviver se amando verdadeiramente, se não tem esses ensinamentos, não tem conversa sobre isso, não tem vivência também de, né, com afetos verdadeiros, né, presença e tudo mais. Gente, é difícil dar bom nessas coisas aí.
Muito difícil ter uma família boa nisso, né? Exige esforço, exige educação. Eu já trabalhei com crianças pequenas e hoje eu sou mãe de 2 crianças pequenas e eu falo pra vocês, né, que por mais que as minhas crianças eu achei elas fofas, é óbvio, é nítido que se eu não tivesse educando, se meu marido não tivesse sendo referência como pai, as crianças não se educam naturalmente, tá? É muito fácil, é muito mais natural que elas, por exemplo, briguem e fiquem por isso, entendeu? Então, se a gente não faz alguma coisa pra reverter essa realidade, entenderam, né? E não é à toa que a gente gosta muito, nos encantamos muito com filmes, livros, exemplos reais de pessoas que inspiram amor, que nos dê exemplos de amizade verdadeira, de exemplos de pais presentes, de pessoas que se sacrificam de alguma forma por amor pelo seu próximo, né? Pelo outro. E é por isso que eu também disse que uma hora eu vou falar sobre o livro do Ed Jacob, porque eu sou apaixonada por esse homem. Ele me inspirou, assim, de várias formas. Simplesmente encantador. E, assim, me encanta mais ainda por saber que é a história real, né? De uma coisa que aconteceu. Então, imagina a dificuldade, gente. A inspiração de amor mesmo, sabe? E outro exemplo, sem ser de pessoas reais, que a gente gosta muito, né, atualmente, é o One Piece. Se você já conhece um pouco, sabe que o One Piece é cheio de histórias inspiradoras, né, num sentido voltado pra amizade, né, de paz, tem várias coisas lá, né? E sabe por que essas coisas brilham nossos olhos, né, tocam o nosso coração, mesmo quando a gente nem tá buscando sobre isso? Porque nós, seres humanos, precisamos de amor, a gente precisa de conexão real. Nós sentimos falta disso quando não temos, e a gente reflete de várias formas essa falta. Só que tem sido raro a gente testemunhar esse tipo de amor verdadeiro nos relacionamentos. Por exemplo, né, pra você entender por que eu digo isso. Quantas pessoas dividem a mesma casa e mesmo assim ter a sensação de estarem com estranhos? Direto quando eu converso com meus amigos conhecidos, a maioria deles relatam isso. Relatam solidão. Quantas crianças estão sendo largadas o dia todo, sem exagero, quase que o dia todo em telas. E o pior, sem supervisão, sem ensinar nada, sem educação. Quantos cônjuges estando casados, juntos, se tratando mal? Não faz nem sentido, né? Estarem juntos e ficar sem se apoiar. Quantos irmãos não sentem ligação nenhuma uns com os outros? É praticamente cada um por si. Quantos colegas e amigos que você não conheceu, e talvez você esteja sendo também, se você não se atentar, mas que foram só interesseiros, né? Aquele interesse egoísta. Isso aqui é clássico. Quantos parentes mais desejam o mal do outro do que bem? Essa é pesada, mas eu vou trazer como exemplo pra vocês terem uma noção de como tá feio as coisas. Quantas famílias não estão se destruindo e brigando feio por causa de herança? Inclusive tem até um filme muito interessante sobre isso que chama, deixa eu procurar aqui, Como Ganhar Milhões Antes que a Vovó Morra. Já assistiram? Ó, precisa de uma certa coragem pra assistir, confesso, mas é muito bom. É preciso de saber que existe essas coisas no mundo. Deu pra entender que o negócio é feio? Não é brincadeira não. E são infinitos exemplos de maldade humana que a gente tem aqui. Mas quando o amor verdadeiro aparece, quando alguém decide agir pelo bem, ele sempre supera a nossa miséria humana. Isso me fez lembrar de uma frase muito boa do Keanu Reeves, que tem tudo a ver com esse papo aqui, deixa eu só procurar. Que ele diz assim, ó, traduzido, tá? Se você é alguém que ama, precisa ser também alguém que luta. Porque se você não luta pelo seu amor, que tipo de amor você tem? Cara, na boa, ele imitou nessa. Então, gente, eu quero trazer essa reflexão pra fazer a gente parar pra pensar mesmo, sabe? Pra gente se analisar e pensar se a gente, às vezes, a gente até quer ter boa conexão com o marido, com a esposa, com os filhos, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os amigos, com todas as pessoas, né, que fazem parte da tua vida, mas que não tem conseguido. Tem sido essa falha de conexão, tem sentido aquela falta, sabe? Quando você sente que não tá legal. Então, é preciso parar pra entender o que tá acontecendo, o que a gente pode fazer, por onde começar e talvez até recomeçar. Tá vendo como a gente parar pra pensar sobre isso faz a gente deslocar o foco no eu individual e ir para o eu em relações? Porque é nesse lugar que vai favorecer, que vai possibilitar a gente conseguir viver esse amor verdadeiro. É onde vai possibilitar acontecer o amor real, que a gente tanto
precisa, busca e quer. E, gente, por mais que a gente sabe que a ideia do amor é uma coisa bonita, é uma coisa boa pra gente. E por mais que seja essa coisa positiva, que a gente tanto quer, que a gente tanto precisa, não quer dizer que é fácil viver o amor. Não é fácil, entendeu? Eu vou dar um exemplo só pra, né, ilustrar isso. Eu já vi muita gente relatando, muita gente, é mais comum do que vocês pensam, de pessoas que se tornam pais, ou seja, têm filhos, e que têm dificuldade de verdade em demonstrar afeto, de falar eu te amo pros seus filhos, e nisso eles sentem um peso, uma culpa. Mas quando eles param pra pensar sobre por que é tão difícil eles, mesmo amando os filhos, não conseguirem, né, fazer essas coisas boas por eles, né? E aí muitos deles relatam que eles vieram de ambiente familiar que não tiveram isso, né? E que por muitas vezes vivenciaram coisas horríveis mesmo, né? Pesado, muito estresse emocional lá, como eu já falei antes pra vocês. E aí isso tudo não foi curado neles, né, ainda. E faz com que eles travem. Então, assim, por mais que a gente fale aqui parecendo que é fácil, não é, gente. Tem todo um trabalho a ser feito para que você destrave, para que você consiga viver diferente. É por isso que eu tava falando sobre a gente tomar cuidado para não ir com a maré. Que é mais para eu tentar explicar para vocês que se a gente não analisar o que a gente tem para melhorar, pra gente curar na gente, o mais natural é que a gente replique as coisas negativas que a gente recebeu no nosso começo de vida, sabe? Na nossa infância e tudo mais, né? Então, se a gente não fizer algo em relação a isso, nada vai mudar. Muitas pessoas acham que vão ser melhores que aqueles pais que não foram bons, ou aqueles professores que não foram legais, e várias outras pessoas que eles mesmos não gostaram. Mas a verdade é que se você não souber lutar do jeito certo, com amor, não vai ser diferente disso, infelizmente. Então, a gente precisa refletir direito e entender o que a gente precisa mudar na gente mesmo para que possibilite abrir espaço para que a gente viva esse amor verdadeiro. Então, querido amigo, querida amiga, se você estiver passando por qualquer dificuldade que te impeça de viver esse verdadeiro amor, de conseguir, por exemplo, falar um eu te amo pro teu filho, pra tua filha, pro seu cônjuge, sabe? Para aquela pessoa que você escolheu, né, amar pro resto da vida, de você demonstrar qualquer afeto para as pessoas que você, no fundo, você sabe que tem valor para você, mas você nunca demonstra. Quando você não consegue ser gentil com o pessoal da sua família, ser educado, gentil, respeitoso. Então, qualquer coisa que te impeça de viver essa qualidade de vida, a parte boa da nossa vida, né, do que a gente poderia ter, peça ajuda, procure ajuda, tá? Procure se nutrir com coisas boas também, né? Como eu disse, procure exemplos pra te ajudar, seja com filmes, seja com conteúdos mesmo cheios, né? Tá cheio de conteúdo bom na internet também. Eu sei que tem muitas coisas ruins, mas procure, comece a separar isso na tua vida, né? Comece a escolher as coisas boas, porque são essas coisas que vão ajudar a quebrar o seu coração congelado se ele estiver assim, com essa dificuldade. Então, eu convido você que tá me ouvindo até agora para vir junto comigo, no sentido de que vamos parar, vamos nos esforçar para parar de aceitar de viver de forma morna, de parar de viver mais ou menos, de achar que basta que o outro saiba que eu amo, acho que ele sabe que eu amo, então eu não preciso fazer mais nada. Como eu disse para vocês aquela frase do Keanu Reeves, o amor ele exige sim esforço, ação, luta, sempre foi assim, sacrifício, e talvez para isso a gente precise demonstrar, comunicar, falar, retratar algo, ou seja, abrir esse espaço para que o amor verdadeiro venha. E a verdade é que o mundo carece dessa luz. E se você tá me ouvindo até agora e tá fazendo sentido pra você, eu tenho certeza que no fundo você preferiria ser um pouquinho dessa luz do que continuar num lugar de escuridão, onde ficam coisas abandonadas, esquecidas, coisas feias escondidas ali. E o engraçado é que ao se desafiar a sair desse modo de viver negativo, você começa a abrir espaço pra enxergar a verdadeira beleza da vida. A gente começa a vivenciar as melhores coisas da vida, sabe? A melhor parte. Se você tiver coragem, me conta aqui o que passou pela sua mente ao ouvir esse nosso papo mais profundo de hoje. Eu sei que é uma conversa mais difícil, porque ele nos confronta diretamente, mas que é necessário para quem busca ser uma pessoa melhor a cada dia, que quer viver uma vida sem arrependimentos nesse sentido. Eu agradeço muito a sua companhia nesse papo de hoje mais profundo. Se você quiser que eu fale sobre algum outro assunto mesmo, por mais difícil que seja, né? Se pintou
faltou algum insight aí, alguma dúvida, alguma questão, qualquer coisa, pode deixar nos comentários que eu respondo tudo e pode servir como uma ideia para o próximo vídeo. Ou se você só quiser deixar eu saber que você assistiu até o final, pode também me falar aqui nos comentários para eu saber, que eu vou ficar muito feliz. E eu te vejo no próximo.